queria perguntar, doutora Mariane, como é que você vê a atual situação, as discussões que estão acontecendo tanto no legislativo quanto no poder judiciário? A gente teve o voto mais recente do ministro Alexandre de Moraes, que era um notório conhecido, ministro conhecido por ser um apoiador da guerra contra as drogas, ele já está apoiando a descriminalização, e o uso medicinal, eu vejo, a gente tem aqui na Folha Democrata o noticiário da própria Câmara, e as discussões do ponto de vista medicinal, elas estão avançando, você vê um ganho ali de território. Claro, a gente sabe que o Congresso é extremamente conservador, extremamente reacionário, mas estão havendo algumas discussões, pelo menos do ponto de vista medicinal. Você vê avanços? Como é que você vê no ponto de vista político, assim, o que você lê, o que você sente, assim, de temperatura? Eu sei que a senhora não é política, mas você deve acompanhar as discussões também, né? Não, com certeza. Na verdade, nós somos cidadãos, né? Então temos que acompanhar, independente da parte profissional. Sim. Então, eu vejo que existe uma pressão social relacionada a isso, que existe uma demanda de fato, relacionada à necessidade da descriminalização no Brasil, porque é um problema político muito sério e que impacta, e que o que eu vejo é que a discussão medicinal trouxe uma seriedade sobre um tema e também esse olhar sobre a importância, a urgência, na verdade, do tema a ser discutido. Eu vejo que foi um propulsor nesse sentido, porque a gente vive um país realmente muito conservador. Nós vivemos realmente, assim, né, na parte política, muito conservador. E, assim, eu acredito que realmente, por conta dessa pressão popular, isso está impactando nessas decisões em relação ao STF, está caminhando para uma possível descriminalização. Ao mesmo tempo, a gente vive alguns retrocessos. Por exemplo, aconteceu a situação da Anvisa em relação ao uso in natura dos produtos das flores de cannabis in natura, que foi proibido recentemente, mesmo indo na contramão do resto do mundo, que permite, que justamente tem suas legislações do controle em relação a esse acesso, mas que permite. E a Anvisa, inclusive, trouxe uma das justificativas relacionadas ao possível desvio ilícito. Mas essa possibilidade existe porque justamente a gente tem um problema político, que a gente não pode desvencilhar da discussão dita medicinal, tem que os dois estarem juntos. Então, quando a gente separa um do outro, gera justamente esse tipo de paradigma, de conflito, porque justamente não está resolvendo o problema social. As pessoas estarem tendo acesso a uma flor prescrita não está resolvendo o problema social relacionado à guerra às drogas e que afeta todo mundo, independente de quem usa ou não, quem tem acesso ou não, porque a pessoa que mora numa comunidade é muito afetada, as pessoas, principalmente, né, negras, que moram em comunidade, que muitas vezes nem têm nenhum contato com a cannabis, elas são diretamente afetadas com a violência, e até você que não mora na comunidade, nós somos afetados com as questões de violência, as questões de desigualdade social, que tem relação com a guerra às drogas. Então, influencia a vida de todos nós. Mas eu estou na esperança de que avance, realmente, assim. Ficaria muito feliz, porque colaboraria com avanços relacionados ao uso medicinal também. Por exemplo, aqui no Brasil, essa questão de toda a burocracia, para as pessoas terem acesso, terem que importar, não poder ter estoque, não poder ter produção, mesmo nós sendo um país com tanta potencialidade, isso tem que mudar. E com a descriminalização, isso pode caminhar também. Tem uma questão que foi colocada aqui, Elô, queria que você comentasse, e queria que a doutora Mariane também comentasse aqui. O Iniciativa Inspiração mandou aqui, ó. Boa, amanhã provavelmente descriminaliza, um passo importante, inclusive para o avanço da pesquisa. Aí ele conta o caso dele aqui, ó. Depois de um burnout por volta de 2015, com estresse, ansiedade, depressão, inclusive controle da pressão, então veio a redução de danos. Comecei a fazer uso, minha qualidade de vida melhorou muito. Mas capitalismo, né? Eu deixei de tomar 5 remédios, captopril, até fluoxetina. Isso não é interessante para o setor farmacêutico de que deixa de lucrar. Esse é o grande problema, Heloísa de Carvalho? Então, eu acredito que, assim, para a medicação tradicional, para a questão da indústria farmacêutica canábica, não, né? Pelo menos por enquanto. Eles apoiam demais a luta, né, para a liberação,
para fazendas de plantio, para ONGs, eles têm vários apoios a várias ONGs aí, né? Então, eu acho que é mais a indústria tradicional de medicação, né, do que a canábica. Mas na tradicional existe sim, né? E a gente sabe que existe um certo lobby aí das indústrias farmacêuticas, de assédio aos médicos, né, sorteios de viagem e tudo, né, então, tipo, o cara se receitar muito determinado remédio, né, no final do ano, a indústria farmacêutica faz lá um sorteio de uma viagem para a Europa, né, sempre coisas boas, presentes, né, bons. Então, é complicado, né? Eu acho que por isso também muito médico acaba nem se interessando, né, pela medicina do canabinoide, até pela dificuldade. Cursos caros, né? A formação de um médico canábico é caro, é um investimento alto, né? Para um curso bom, né? Depois, o paciente, o poder aquisitivo desse paciente para comprar o remédio, né? Então, eu acho que até o médico vê isso e fala, olha, vai me dar tanto trabalho, eu vou ter que lutar tanto, que realmente vai ser um desgaste para mim que não me interessa, né? Mas daí a diferença entre um médico assim e uma doutora Mariane, né, é pensar no ser humano, né? Na vida, no amor ao próximo, no amor à profissão, né, e ao juramento. Isso é a diferença, né? Mas tem sim, tem problema com preconceito.